Não era agora. Deixa eu só salvar. Boa noite a todos. Que Deus, nosso Pai, Jesus, nosso guia e modelo, a espiritualidade maior que nos envolve, nos inspira, nos assiste nesse instante, possa continuar derramando sua luz sobre cada um de nós, encarnados e desencarnados aqui presentes, a fim de que ao retorno aos nossos lares possamos levar essas energias balsâmicas que todos nós viemos em busca para externar os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, nos trazendo paz e harmonia. E como sempre, gostamos de citar os ensinos de Paulo de Tarso, quando escreveu à igreja de Tessalônica: regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo para convosco. Então são 3 imperativos que Paulo de Tarso nos ditou para que nós possamos nortear as nossas condutas nessa presente existência, que é louvar a Deus por tudo, por toda a sua criação, orar sem cessar e depois, principalmente, e não menos importante, o agradecimento. Muitas das vezes a gente lembra de pedir e a gente esquece de agradecer. O tema escolhido para nós dialogarmos na noite de hoje, do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo: bem-aventurados os misericordiosos. Perdoai para que Deus os perdoe. Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque eles próprios alcançarão misericórdia. Mateus 5:7. Se perdoardes aos homens as faltas que cometem contra vós, vosso Pai Celeste também perdoará vossos pecados. Mas se não perdoardes aos homens quando vos ofendem, vosso Pai também não perdoará vossos pecados. Mateus 6:14-15. Se vosso irmão pecou contra vós, ide acertar a falta em particular entre vós e ele. Se ele vos ouvir, tereis ganho o vosso irmão. Então Pedro, se aproximando, lhe disse: Senhor, quantas vezes perdoarei ao meu irmão quando pecar contra mim? Será até 7 vezes? Jesus lhe respondeu: não vos digo que apenas 7 vezes, e sim 70 vezes 7. Mateus 18, 15, 21, 22. Nós temos aqui, pelo menos eu reputo, uma das orientações que o Cristo nos trouxe, das mais difíceis para nós que ainda somos espíritos endividados com as leis de Deus, com a lei de amor, de justiça e caridade. Qual é a prática do perdão? É muito difícil, porque nós ainda, como nos fala Santo Agostinho no capítulo 13 desse mesmo Evangelho, porque nós carregamos ainda dentro de nós as chagas da humanidade: egoísmo e orgulho, negação da humildade e da caridade. Porque o dia que nós extirparmos de dentro de nós todo o egoísmo, todo o orgulho que ainda dormita em cada um de nós, aí sim nós estaremos progredindo aos olhos de Deus. Aí sim nós conseguiremos realizar tudo aquilo que o Cristo espera que nós ainda venhamos a realizar: sermos bons para com todos, indulgentes com as imperfeições alheias e, o principal, perdoar as ofensas. Por isso, nessa mensagem de Mateus, ele fala a Pedro que devemos perdoar 70 vezes 7. Mas prossigamos. Na história da humanidade, a tônica era excluir inimigos, desprezando-os. Na época de Moisés, quando Moisés realizou a sua lei mosaica, contendo 613 artigos, para que pudesse, juntamente com o decálogo, os 10 mandamentos que Deus enviou a Moisés ao povo quando fugia do Egito, era exatamente para que pudesse ter o domínio do povo. O povo naquela época era pagão. O povo naquela época acreditava em deuses, Deus da chuva, trovão, do raio, não acreditava num único Deus criador. Então era muito difícil. Por isso a lei de Italião, por isso a lei do olho por olho, dente por dente, naquele primeiro momento em que nós
estávamos estagiando aqui no plano da carne. E a regra era passar pelos inimigos, olhar para o lado e cuspir, e dizer a palavra raca. Olha o tamanho da nossa ignorância naquele período. E Jesus, na contramão daquela história, enxergava os inimigos além do seu comportamento, compreendia-os, tolerava-os e os incluía. Foi o que o Cristo nos ensinou, com a maior lição de humildade, com a maior lição de pureza, veio e ele pegou a todos, porque todos nós somos doentes do Espírito. Eu sempre faço questão de dizer isso. Nós não estamos neste plano para curar o nosso corpo físico, nós estamos aqui para curar o nosso espírito. E via de regra, nós trocamos. Via de regra, nós corremos atrás das igrejas católicas, pentecostais, evangélicas, protestantes, numa casa espírita, buscando a cura para o nosso corpo físico, esquecendo que o que nós precisamos curar primeiramente, verdadeiramente, é o nosso espírito adoentado de encarnações sucessivas em que a gente vem, que nós estamos vindo, crescendo, mas ao mesmo tempo cometendo inúmeros desatinos. Então Cristo, na contramão de tudo isso, ele aceitava a todos nós, ele não apontou o dedo para ninguém. E ainda nos diz que quem precisava de médico, exatamente nós, os doentes, e todos nós o somos por nos encontrarmos neste plano de provas e expiações que é a terra. E ele resumiu a sua missão nestas palavras: Pai, perdoa. Quando ele estava sendo crucificado naquele madeiro infame, no meio de 2 ladrões, foram as palavras que ele dirigiu a Deus, nosso Criador: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. E olha que Jesus não tinha nada contra ele, nada, absolutamente nada. Veio e exemplificou, dedicou todo o seu amor em prol da humanidade, e foi crucificado, foi apedrejado, de todas as maneiras ele foi vilipendiado nas suas opiniões. E nós? O que sobra para nós, pecadores, egoístas, orgulhosos, avarentos, maledicentes, invejosos? Somos nós, espíritos endividados com as leis de Deus. Todos nós estamos neste plano de provas e expiações. Por isso Kardec, no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, nos fala que a Terra é ao mesmo tempo uma escola, uma oficina, um hospital e um presídio. É uma escola porque nós estamos aqui aprendendo uns com os outros. É uma oficina porque nos dá a oportunidade de nós exercitarmos os nossos conhecimentos que nós adquirimos nas leis de Deus e colocá-los em prática, assistindo, amparando, aconselhando, esclarecendo e orientando a todos aqueles que de nós necessitarem. E é ao mesmo tempo um presídio, porque todos nós, sem exceção, estamos presos no plano de provas e expiações. Por que provas e expiações? Provas são obstáculos, testes que nós precisamos passar para que a gente cresça mais celeremente. E expiações são pagamentos de dívidas que nós contraímos nas nossas vidas passadas. Então, são muitas as dívidas. Tanto é que o Cristo disse também no capítulo 5 do Evangelho: no mundo só tereis aflições. E é verdade, raros são os momentos de pura felicidade que nós comungamos com os nossos entes queridos, com os amigos, neste plano. No mais, é batalhar, é trabalhar, é tentar nos melhorarmos dia após dia, porque nós estamos realmente pagando aquilo que nós cometemos no passado. Por isso, um dos princípios que norteiam a doutrina espírita é exatamente a lei de causa e efeito, que a gente também chama de lei de ação e reação, ou lei do plantio e da colheita. Nós colhemos aquilo que plantamos.
Nós estamos colhendo hoje o que plantamos no passado. Ah, mas eu não lembro o que eu fui no passado. Nós não fomos santos. Nós traímos, nós jogamos gente na fogueira, nós esquartejamos, nós somos soldados romanos, nós jogamos o pessoal no circo, para os leões comer. Somos nós nessa trajetória evolutiva nossa. Basta que a gente pare para pensar. Se nós nos depararmos agora com uma matéria no jornal que nos causa repulsa de uma violência muito grave contra qualquer pessoa, qual que é o primeiro pensamento nosso? Por que essa praga não morre? Não é o que nós pensamos? Ou vocês não pensam assim? Morre tanta gente boa, por que esse infeliz não morre? É o pensamento. O Cristo falaria isso? Compreendia-os, tolerava-os e os incluía. São espíritos doentes. Aqueles irmãos nossos que se encontram nos presídios, vocês podem ter a diferença, são irmãos nossos, são filhos do mesmo Pai, Deus. Nós temos um encontro marcado com eles amanhã, quando eles saírem do Brasil. Então, por isso nós precisamos orar por eles, por isso nós precisamos endereçar vibrações de energias positivas para eles. Nós não podemos apontar o dedo. Aquilo que talvez eles tenham feito nessa presente existência, nós fizemos várias vezes nas existências passadas. E dependendo da situação, nós ainda poderemos vir a fazer. Nós somos useiros e vezeiros em dizer: mexa comigo, mas não mexa com os meus. Se mexer com meu pai e com minha mãe, eu mato. Se pisar no meu carro, eu atropelo. Se mexer com meus filhos, pode me xingar do que quiser, mas se mexer com... Não é assim que a gente costuma dizer? Olha os pensamentos nossos, olha os nossos sentimentos ainda com relação ao nosso próximo. É difícil. Então, por isso que o Cristo disse isso. E lá na oração do Pai Nosso, inclusive nós oramos agora no início, diz lá: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm. Nós perdoamos. Se vocês perceberem, normalmente quando eu faço a oração do Pai Nosso, eu digo: perdoai as minhas ofensas na medida em que eu perdoar aos meus ofensores. Como eu posso pedir a Deus que me perdoe se eu não perdoo os meus semelhantes? É muito egoísmo, é muito orgulho. Eu quero ser perdoado, mas eu não perdoo. O que o Cristo nos ensinou? Quando fordes fazer a vossa oferenda, se tendes alguma coisa contra o teu próximo, contra o teu semelhante, deixai-a no pé do altar e ide ter com ele enquanto estais a caminho. Se ele vos perdoar, terás ganho um amigo. Então é isso que nós temos que fazer. A maior oferenda que nós podemos fazer a Deus, agradável a Deus, é que nós vivamos realmente em harmonia, em união. Nenhum barco consegue navegar se permanece ancorado. É a mais pura verdade. O barco, o navio, quando está com a âncora jogada no lago, no mar, no rio, ele não navega. Assim somos nós, quando nós guardamos ressentimento, mágoa, ódio, desejo de vingança. É um copo de veneno que nós tomamos esperando que o outro morra. Quem aqui guarda comida estragada dentro da geladeira, dentro do armário, na cozinha? Alguém aqui guarda? Por que guardar lixo no coração? Por que guardar mágoa, ressentimento, desejo de vingança, ódio? É a mesma coisa do que guardarmos comida estragada na geladeira. Vai fazer mal para quem? Para nós. Por isso, o perdão liberta aquele que o concede, não aquele que nos causou mal. O vínculo nosso com aquele que nos causou mal cessa naquele instante que nós perdoamos, e nós não teremos mais nenhum compromisso com aquele que nos causou algum dissabor nas vidas futuras. Ele continua endividado com as leis de Deus, e o Cristo nos ensinou: não sairemos deste plano até que paguemos o último centimo, o último jota. Ele deverá vir
nas próximas encarnações, resgatando, expiando aquilo que ele fez para comigo. Se ele me traiu, se ele me feriu, se ele me causou qualquer desgosto, ou que nós tenhamos causado a outras pessoas. Mas se eu perdoo, ou se a pessoa me perdoa, ela corta o vínculo comigo. Eu continuo endividado com as leis de Deus, eu vou ter que pagar, mas não para aquela pessoa a quem eu tenha feito mal, porque ela me perdoou. Então o nosso vínculo cessa no momento do perdão. Por isso que o perdão liberta aquele que o concede. Além do que, nós ficamos livres de termos que ser atendidos nas reuniões mediúnicas para sermos orientados e esclarecidos, porque aí nós é que nos tornaremos os obsessores daqueles que aqui permaneceram. Olha o problema que nós estamos gerando se a gente não perdoa. Então, negar o perdão a si mesmo ou a outrem é como manter uma âncora que lhe prende a uma pessoa, a um lugar ou uma situação. Quem bate, esquece. Quem é ferido é que não esquece. Mas nós precisamos nos libertar o mais urgente possível disso que nos prende a pessoa. Às vezes a gente escuta o nome da pessoa que nos traiu, nos feriu, nos magoou, nos causou qualquer mal, da taquicardia, a gastrite ataca, a úlcera ataca, e 80% dos cânceres, já está comprovado, são causados por mágoa, ressentimento, ódio, desejo de vingança. 80% dos cânceres. E nós vamos querer isso para nós? Então nós precisamos nos libertar desse lixo que nós estamos guardando em nossos corações. Simeão ditou uma mensagem em Bordeaux, 1862, que diz: quantas vezes perdoarei o meu irmão? Perdoá-lo-eis não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Eis um desses ensinos de Jesus que devem calar em nossa inteligência e falar bem alto ao nosso coração. Por isso a mensagem que no começo, bem-aventurados os misericordiosos, e mensagem de Mateus. Então quer dizer que é só 490 vezes? 491? Não é isso. Se forem milhões de vezes que o meu semelhante me magoar, me ofender, me agredir, serão milhões de vezes que eu terei que perdoar. Infinitas serão as vezes que nós deveremos perdoar. Isso que o Cristo quis dizer, que nós jamais devemos guardar em nossos corações ressentimentos, mágoas. Nós não podemos, evidentemente, que nós estamos bem distante do espírito que foi Gandhi, mas ele, quando indagado na Índia, como ele fazia para perdoar as ofensas, as agressões, e ele respondeu: nada. Mas como assim, você não perdoa? Não, é que nada que me falem, nada que me façam, me faz sair do prumo, me faz perder, me tirar da serenidade em que eu estou acostumado a viver. Então não tenho por que me magoar, não tenho a quem perdoar, porque nada me fere. Aquele que tenta me agredir, que tenta me ferir, é um irmão adoentado. É o que Chico nos ensinava. Chico cansou de nos ensinar isso, que nós devemos perdoar. E Emmanuel, no livro Consolador, na questão 338, nos fala: a terra é um plano de experiências e resgates, por vezes bastante penosos, e aquele que se sinta ofendido por alguém não deve esquecer que ele próprio pode também errar 70 vezes 7. Quem aqui nunca dirigiu uma palavra atravessada a alguém, seja em casa, seja no trabalho? Quem nunca ofendeu alguém? Quem nunca magoou alguém? Quem nunca se irritou com alguém? Nós. E aí nós precisamos de quê? Precisamos que nos perdoe, precisamos de indulgência com as nossas limitações, com as nossas inquietudes, as nossas mazelas, os nossos equívocos. Mas nós queremos que as pessoas sejam indulgentes conosco, mas nós não somos com o outro. Nós esquecemos que nós também temos telhado de vidro,
mas a gente vive jogando pedra no telhado do outro. Chega para nós no zap lá uma fofoca, na mesma hora a gente, fulano, você viu o que aconteceu com esse ciclano? Se fosse comigo, eu gostaria que fosse feito isso? Mesmo que fosse verdade? Não. Por que a gente faz? Porque nós não pensamos. O Cristo resumiu a lei mosaica e os 10 mandamentos em 2 apenas: amar a Deus de todo o coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, e ao próximo como a nós mesmos. Nós fazemos isso? Não. Nós não somos bons para com todos. Nós escolhemos para aquilo que nós vamos ser bons. Nós não somos indulgentes com as imperfeições alheias. Queremos que os outros sejam indulgentes com os nossos erros. E nós não perdoamos, mas queremos que os outros nos perdoem. Olha o tamanho do egoísmo e do nosso orgulho. É o que Santo Agostinho fala para nós no capítulo 13 do Evangelho. As chagas da humanidade: negação da humildade e da caridade. E farpas, enfim, para os outros o que desejas, o que o Pai Celeste faça por ti. Não tem ele de perdoar sempre, e acaso conta o número de vezes que o seu perdão vem apagar as tuas faltas? Ouvi, pois, essa resposta de Jesus, e como Pedro, aplicai-a a vós mesmos: perdoai, usai da indulgência, sede caridosos, generosos e até mesmo pródigos no vosso amor. Dai, porque o Senhor vos dará. Abaixai-vos, que o Senhor vos levantará. Humilhai-vos, que o Senhor vos fará sentar à sua direita. Prossegue Simeão nessa mensagem ditada em 1862 em Bordeaux. E Kardec indagou dos imortais: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? E os espíritos foram unânimes na resposta e disseram: benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Aquela médium Isabel Salomão, ela sempre disse, quando estava entre nós, que de tudo da caridade, o mais difícil era o perdão. Que a gente perdoar quem nos magoou, perdoar quem nos traiu, perdoar quem nos deu uma rasteira no trabalho, perdoar quem nos causou mal aos nossos entes queridos, é difícil, é muito difícil, mas nós temos que nos libertar, nós temos que tirar isso de dentro, esse lixo de dentro de nós, porque vai fazer mal é a nós, não a quem nos causou o mal. Jesus, modelo e guia da humanidade, alertou o homem quanto às consequências da falta de amor. Não veio para julgar, nem apontar as nossas imperfeições. Trouxe uma proposta: jogar fora nossas pedras, usar humildade diante de nossas imperfeições, sem julgamentos e perdoando sempre. Porque nós somos useiros e bezeiros em julgar. Perdoar é difícil, mas julgar é a maior facilidade que nós temos. Ah, você viu como é que fulano agiu? Viu o que fulano fez? E nós? Como é que nós agimos? Da hora que nós levantamos, da hora que nós deitamos? Somos santos? Por isso estamos nesse mundo de provas e expiações. Por isso Cristo nos disse: no mundo só tereis aflições. Calcule se o Chico, que veio como missionário para nos ajudar, aos 21 anos já estava cego de um olho, teve problema de angina, teve problema de estômago, teve problemas de várias espécies. Divaldo, missionário, está aí passando por uma dor auxílio, quase no término da sua existência corporal, um câncer de bexiga. E a gente às vezes reclama por uma dor de cabeça, por uma gripe, uma dengue, uma covid. Ah, meu Deus, vou morrer. Lógico que nós vamos, um dia todos nós vamos. Mas a gente reclama qualquer coisinha. Chico não reclamou um instante. Foi obsediado por quase 30 anos. Divaldo foi obsediado por quase 30 anos. E a gente não quer ter nenhum obsessor. Quantos inimigos nós temos na pátria espiritual? Doido
para que a gente erre, para a gente cometa os equívocos, e eles estão nos intuindo o tempo todo. Tanto é que na questão 459 do Livro dos Espíritos, Kardec, quando indagou dos espíritos, influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? O que ele obteve de resposta? Muito mais do que podeis imaginar. De ordinário são eles que vos regem. É aquilo que nós aprendemos com os nossos pais, nossos avós, é o santinho, o anjinho soprando do lado direito, o capetinho soprando do lado esquerdo, guardadas as devidas proporções, porque não existe anjinho nem existe capetinha. Existe espírito iluminado, benfazejo, espíritos de luz, e espíritos ainda que não galgaram esse patamar de evolução e que estão ainda atrelados a mágoas, ódios, ressentimentos, e que se aproximam de nós quando se sintonizam com os nossos pensamentos de mágoa, de rancor. Então nós temos que tomar cuidado com o que pensamos. Então, não perdão favorece a aproximação de espíritos que desejam reajustes vingativos, que eu acabei de falar. Nós amanhã na pátria espiritual seremos o quê? Seremos espíritos sintonizados com aqueles do mesmo tipo de comportamento que nós tivemos aqui na Terra. É a lei do plantio e a lei da colheita. O céu e o inferno será a nossa consciência nos cobrando. O que nós fizemos de correto, o que nós fizemos de equivocado. Aquele grupinho ali agia como você, vai para lá. Não, aquele ali só fazia o bem, você só fez o bem, então é lá. Quando a gente quer escutar a Rádio Cultura, acho que é 104 ponto alguma coisa, a Rádio Sete Colinas 101 alguma coisa, a Jovem Pan 103 alguma coisa, somos nós. Você sintoniza com aquilo que você gosta. Você gosta de andar bem assistido? Eleva os pensamentos e os sentimentos. Quem vai vir fazer morada junto de você para te orientar, para te instruir, soprar no seu ouvido coisas boas? Espíritos de luz. Porque espíritos benfazejos, espíritos bons de luz, não obsediam. Quem causa obsessão são só espíritos inferiores que partiram para a pátria espiritual, levando ódio, rancor, mágoa, desejo de vingança. Seremos nós amanhã, se nós levarmos isso para a pátria espiritual. Por isso, precisamos nos libertar desse lixo que a gente acumula no coração, de mágoa, ressentimento, de ódio, e que a gente tema e não jogar fora. Então, o ato da reconciliação nos liberta do adversário e ganhamos um amigo. O ódio e a mágoa alimentam inimigos dentro de nós e faz com que aqueles que se sintonizam conosco se aproximem e venham a nos orientar. Não, vinga mesmo, dá rasteira, faz isso, faz aquilo. E aí a gente faz, nossa, que bobagem que eu fiz. Não pensou, não orou. O nosso problema é a gente se afastar de Deus. Aí a gente canta aquela música, entra na minha casa, entra na minha vida, mas nós permitimos que Deus, Jesus, entre na nossa casa, entre na nossa vida? Só vai entrar se nós mudarmos a nossa sintonia, se nós realmente nos sintonizarmos no canal de Jesus, com as vibrações dele, que é de benevolência, de indulgência e de perdão. Se nós não fizermos isso, não tem jeito de Deus entrar na minha casa, entrar na minha vida. E aí a gente vai quebrando a cabeça. Então, qual que é a solução? Desfazer no coração os sentimentos de ódio, mágoa, rancor, para se perdoar e amar. Nós temos que primeiramente nos perdoar, é o auto-perdão. Porque se nós não nos perdoarmos as faltas que nós já tenhamos cometido durante toda a nossa existência até agora, como é que eu vou exercitar o hétero-perdão? Eu não posso perdoar o meu semelhante se eu não me perdoo pelas faltas, pelos meus equívocos, pelas minhas mazelas. Então, primeiro o auto-perdão, para depois exercitarmos o hétero-perdão. Então, muitas dificuldades, desentendimentos podem ser desfeitos, não só os desta existência, evitando-se que perdurem, que sejam levados a existências futuras. Por isso eu disse, existe obsessão de desencarnado para desencarnado. Nós podemos morrer hoje, nos depararmos na pátria espiritual
e lá encontrar esses inimigos que partiram antes de nós, que a gente causou mal nas vidas passadas, e aí vai ser a obsessão de desencarnado para desencarnado. Hoje nós temos a obsessão deles para conosco, desencarnados, que eles ainda estão lá movidos por esses sentimentos de vingança, e nós já reencarnamos. Mas amanhã poderá ser nós, se nós não perdoarmos, nós os obsessores daqueles que permanecerem na terra. Quantos irmãos a gente atende nas reuniões mediúnicas com ódio, pela traição, pela posse de objetos? É difícil. E não é uma única reunião mediúnica em que o espírito comparece que ele vai ser esclarecido e orientado. Às vezes demanda 10 reuniões, 12 reuniões. É difícil. O que é que nós queremos para nossas existências? Então lembremos que o perdão é via de mão dupla. Perdoamos primeiro para ser perdoado depois. Coração maculado oferece vias intransitáveis para Deus. Ou seja, se o nosso coração estiver manchado pela falta de perdão, pela falta de benevolência, pela falta de indulgência, como eu vou deixar Deus entrar na minha casa, na minha vida? Não tem jeito. Então nós precisamos mudar os nossos modos. Reconciliar-se com os adversários é a chave para se abrir as portas do céu interior, onde Deus habita. É a única solução. Espíritas, não vos ouvideis, continua a mensagem de Simeão, de que tanto em palavras como em atos o perdão das injúrias nunca deve reduzir-se a uma expressão vazia. Se vos dizeis espíritas ou cristãos, como queiram, sede-o de fato, esquecei o mal que vos tenham feito e pensai apenas numa coisa, no bem que possais fazer. Aquele que entrou nesse caminho não deve afastar-se dele, nem mesmo em pensamento, pois sois responsáveis pelos vossos pensamentos que Deus conhece. Perdoar é fazer uma limpeza interior, tirando o lixo que alguém deixou em você. Torna a repetir: nenhum de nós aqui guarda comida estragada na geladeira. Por que nós vamos guardar lixo no coração? É a mesma coisa. É só para que angariemos inimigos do plano espiritual para juntos de nós, nos incutindo ideias para a nossa queda, para a nossa derrocada. Deus sabe que existe no fundo do coração de cada um. Feliz aquele que pode dizer cada noite ao dormir: nada tenho contra o meu próximo. Santo Agostinho, no capítulo 13 do Evangelho, nos conclama a fazer esse exame de consciência todas as noites, antes de dormir. Diz-do Santo Agostinho: quando fores deitar, indagai a sua consciência: hoje eu fiz todo o bem que estava ao meu alcance para o meu próximo? Hoje alguém vai dormir tendo que reclamar de mim? Hoje eu não fiz nem o bem nem o mal. Mas não é isso que Deus espera de nós. Caridade é amor em ação, não é omissão. Então que nós façamos esse exame de consciência, para que a gente possa no dia seguinte poder rever as nossas atitudes do dia anterior. E Paulo apóstolo fala também numa mensagem ditada em Lyon em 1861: perdoar aos inimigos é pedir perdão para si mesmo. Perdoar aos amigos é dar prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar que se melhora. Perdoai, pois, meus amigos, para que Deus vos perdoe, porque se fordes duro, exigentes, inflexíveis, se guardardes até mesmo uma ligeira ofensa, como quereis que Deus esqueça que todos os dias tendes grande necessidade de indulgência? Por isso eu disse que quando eu oro a oração do Pai Nosso, perdoai as minhas ofensas, na medida em que eu perdoar aos meus ofensores. Como eu posso pedir perdão a Deus para as minhas faltas se eu não perdoo aqueles que me têm ofendido? Egoísmo. E nós somos egoístas. Nós só olhamos para o nosso umbigo. Esse é o nosso grande defeito. Esse é o problema das nossas mazelas. Esse é o problema de estarmos ainda habitando
esse mundo de provas e expiações. Já poderíamos estar habitando mundo de regeneração, caminhando para mundos ditosos, angelicais, mas nós ainda estamos presos a mesquinharias. Mas há duas maneiras bem diferentes de perdoar: o perdão dos lábios e o perdão do coração. Muitos dizem do adversário: eu perdoo, enquanto que interiormente experimenta um secreto prazer pelo mal que lhe acontece, dizendo a si mesmo que foi bem merecido. Se somos nós, bem feito, fez, toma. Não é assim que a gente age? Somos nós, gente. Ainda espíritos de terceira grandeza. Eu perdoo, mas não quero ver nem pintar de ouro. Deus, dá-me paciência, porque se der força eu trucido. É assim que a gente fala, é assim que a gente age. E aí a gente aí nós queremos ser perdoados, queremos ser assistidos. Então, quantos dizem, perdoo e acrescentam, mas jamais me reconciliarei, não quero vê-lo pelo resto da vida. É esse o perdão segundo o Evangelho? Não. O verdadeiro perdão cristão é aquele que lança um véu sobre o passado. É o único que será levado em conta, pois Deus não se contenta com as aparências, sonda o fundo dos corações e os mais secretos pensamentos, e não se satisfaz com palavras e simples fingimentos. O esquecimento completo e absoluto das ofensas é próprio das grandes almas. O rancor é sempre um sinal de baixeza e de inferioridade. Não esqueçais que o verdadeiro perdão se reconhece pelos atos muito mais do que pelas palavras. O que nós temos que diferenciar é que perdoar não é esquecer. Como eu vou esquecer alguém que me deu um murro no rosto? Como eu vou esquecer alguém que me traiu? Como eu vou esquecer alguém que me passou a perna, me levou à bancarrota? Como eu vou esquecer alguém que feriu meus pais, meus filhos? Não é isso que o Cristo quis dizer. É perdoar, é não guardar rancor, é não guardar mágoa, é não vingar. Então, que esquecer só se nós tivermos amnésia ou Alzheimer, não tem outro. E quando Cristo disse, dai a outra face, é a face interior nossa. Nós somos agredidos de fora para dentro, e nós vamos mostrar a outra face, a de dentro para fora, da tolerância, da compreensão, da indulgência, do perdão. Perdonare é uma expressão latina que significa perdoar. Perdonare, dar, perdonar além de. Então, perdoar além de, dar sempre algo mais. É aí que nós precisamos mostrar que nós conseguimos dar um pouco mais. Então, somos imperfeitos. Essa é a dificuldade de perdoar: orgulho e egoísmo, dificuldade de comunicação, dificuldade de nos colocarmos no lugar do outro, que a gente chama de empatia, o mau hábito de julgar e associar o perdão à fraqueza. Não é fraqueza, é superioridade, é adiantamento moral, é caridade moral e espiritual, é crescimento. Deus perdoou sempre, mas Ele sempre dizia, quando Ele curava, quando Ele perdoava: vá e não tornes a pecar, para que não te aconteça coisa pior. E a gente, muitas das vezes, quando nós estamos nas nossas dificuldades, nas nossas angústias, nas nossas aflições, nós corremos para uma casa religiosa, seja ela qual for, em busca de amparo, em busca de consolo para as nossas angústias e aflições. Recebendo as benesses, a gente sai e aí faz coisa pior. E aí o agravamento das nossas situações. Depois a gente volta com a situação mais agravada ainda. Vá e não peques de novo, para que não te aconteça coisa pior. Foi sempre a orientação dada pelo Cristo. Então, quais as razões para perdoar? É terapêutico. Pessoas que não perdoam adoecem com mais facilidade, e a mágoa crônica leva a depressão e desequilíbrios psíquicos. Já falamos aqui, 80% dos cânceres
são causados por mágoa, ressentimento, ódio, desejo de vingança, aliados ainda aos problemas psicológicos, depressão e desequilíbrios psíquicos. Então hoje ainda façamos mudanças em nós, reconciliemos-nos conosco com nossas dificuldades, perdoemos-nos. Perdoar é expressar a arte de amar. André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, nos ensina que no começo nós vamos perdoar chorando, engasgado, como um espinho de peixe atravessado da garganta, mas vamos perdoar, não vamos revidar, não vamos vingar, perdoamos. Depois vai nos tornar um hábito e depois vai nos tornar espontâneo. Isso é André Luiz. E Raul Teixeira, o médium Raul Teixeira, nessa mesma esteira de ensinamento, nos ensina da mesma forma, só que em outras palavras. No início, primeiro momento, é não revidar, é não vingar. Fomos agredidos, fomos traídos, aconteceu o que aconteceu conosco, nós não vamos revidar, não vamos vingar, primeiro momento. Depois de um determinado tempo, nós não vamos tocar naquele assunto, não vamos falar. E depois, lá no terceiro estágio, nós não vamos pensar mais naquilo. Então a gente começa de trás para frente. Fui traído. Vontade de estrangular. Não vou fazer nada tal. Como diz o André Luiz, engasgar, vou perdoar. Depois eu não vou falar e depois eu não vou pensar. Então nós temos que exercitar isso. É fácil? Como disse o Chico, não é fácil, porque nós ainda somos egoístas, somos orgulhosos e a gente acha que é sinal de fraqueza, mas nós temos que mostrar a outra face. E o Cristo disse mais nesse ensinamento, quando ele nos diz para dar a outra face, que é a face interior, mostrar que nós somos superiores. Se pedir para te andar, caminhar com ele 1000 passos, caminha 2. Se te pedires a túnica, dá-lhe também a capa. Compreensão, tolerância, indulgência, e são todas as virtudes que Kardec nos conclama no capítulo 17 do Evangelho, para que nós possamos realmente sermos verdadeiros cristãos, verdadeiros espíritas. Reconhece-se o verdadeiro espírita, reconhece-se o verdadeiro cristão pelo esforço que faz em domar as suas más inclinações. Que esforço nós temos exercitado para domar as nossas más inclinações? Nós sabemos quais são, ninguém precisa apontar os nossos defeitos. Se eu sou invejoso, maledicente, avarento, orgulhoso, egoísta, impaciente, qual que é o meu defeito? Cada um exercita para domar as suas más inclinações. Então, reconciliação conosco, com o próximo, com o divino. Podemos e devemos dissolver a cadeia de ressentimentos uns com os outros e cultivemos o amor, começando pelo sábio exercício: perdoar 70 vezes 7 vezes. Vamos ter que ter indulgência, vamos ter que ter benevolência, vamos ter que perdoar para nós nos libertarmos dessa âncora a que nós nos prendemos e que não deixa nós adiantarmos no processo evolutivo que a todos nós está garantido por Cristo, por Deus. Todos nós vamos galgar a última escada evolutiva de Jacó, todos nós, mas nós precisamos fazer por merecer. Que Deus, nosso Pai, Jesus, nosso guia e modelo, e a espiritualidade maior que nos envolveu, nos assistiu, nos inspirou na noite de hoje, possa continuar dando-nos as ferramentas dioturnas para que nós possamos nos tornarmos seres melhores. Que Maria, nossa mãe, possa cobrir-nos com o manto sagrado que cobriu Jesus, conduzindo-nos de volta aos nossos lares, envoltos na mesma paz, na mesma luz, na mesma harmonia que recai sobre esse ambiente nesse instante. Agradecidos a Deus e a Jesus por ter permitido a esses irmãos da pátria espiritual que aqui compareceram para aprender conosco na noite de hoje, e que nós possamos ter aí uma semana de muita paz, muita harmonia e muita sabedoria. Gratidão.